aí, mais um dia para o AbáriaCast. O AbáriaCast é um podcast, doutora, que tem a intenção de introduzir à sociedade assuntos sobre o meio ambiente e todas as vertentes que isso acontece, né? Primeiramente, lhe agradecer por estar aqui com a gente, doutora Juliana Viga. Viga, desculpa, que é a titular da Delegacia do Meio Ambiente, e a gente vai bater um papo sobre a atuação da Delegacia do Meio Ambiente aqui no Amazonas. Doutora, muito obrigado, uma boa tarde. Eu queria que a senhora falasse sobre você, sobre o seu trabalho. Pode começar por aí. Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu estou na Delegacia de Meio Ambiente há menos de 2 anos. Eu entrei em julho de 2023. É um grande desafio, porque é uma delegacia que tem a atribuição de investigar os crimes de todo o estado do Amazonas, né? Então, um desafio muito grande, porque a nossa estrutura é muito pequena, muito reduzida, né? Tamanho é a floresta amazônica, a bacia hidrográfica. A gente tem um território maior do que a Europa Ocidental, né? Exatamente, mas estamos aí na luta de buscar melhorias para a delegacia, buscar qualificação para os policiais, para que nós possamos alcançar, né, todo o estado do Amazonas de fato, né, reprimir essa prática criminosa que existe, diversos crimes ambientais, que esse é o nosso papel. Sim. E aqui a estrutura ela fica concentrada em uma delegacia especializada, que fica a sede dela em Manaus. Ela tem em outros municípios ou ela só está concentrada em Manaus mesmo? Então, a delegacia fica só em Manaus, ela não tem uma sede própria ainda. Entendi. Ela funciona no prédio do 23º DIP e em algumas salas, e a atribuição é para o estado do Amazonas todo, mas como nós funcionamos na capital, nós não temos outros grupos da delegacia no interior. Quando nós recebemos uma demanda que necessita de uma apuração mais rápida, nós pedimos apoio e encaminhamos para a delegacia do interior, porque atualmente todos os municípios contam com um delegado, equipe de investigação, escrivão, então eles já iniciam ali a investigação e, se precisar, nós vamos dar apoio para concluir as investigações e encaminhar para a justiça. Por mais que não seja uma delegacia especializada, mas os municípios, através das delegacias, acabam tendo uma cobertura jurisdicional da questão ambiental, né? Sim, as delegacias distritais dos municípios acabam se deparando diuturnamente com os crimes ambientais. Então, quando um policial vem assumir uma delegacia aqui no Amazonas, já né? sabe que ele vai se deparar com crime ambiental. Doutora, e quais são os crimes ambientais mais comuns, assim, mais frequentes aqui no Amazonas, de um modo geral? Olha, no Amazonas, de um modo geral, nós temos muito comum, nós recebemos muitas denúncias de desmatamento, né? Aquele desmatamento que vem com corte de árvore ou que vem com as queimadas, né? E principalmente no sul do Amazonas, que a gente chama de Arco do Fogo, né? No Apuí, Humaitá. E nós temos também a questão dos maus tratos aos animais, que não só na capital, mas no interior é muito comum essa prática, uma coisa que parece que é cultural, as pessoas não têm ainda uma consciência. Então, a questão do desmatamento e a questão dos maus tratos aos animais é o que tem mais registro na delegacia. Hoje em dia tem uma série de protetores, né, que trabalham isso. Imagina a demanda que devem colocar para a delegacia um desafio diário, né? Porque se é uma questão cultural, né? Eu falo muito assim que existem algumas coisas que demonstram o nosso grau de civilidade, né? E um deles é um item como você trata os animais. Exatamente. Eu acho que a questão do descarte correto também dos resíduos, ele mostra também que tipo de sociedade a gente é. O trânsito. E aqui em Manaus a gente ainda tem, que eu brinco, que é a questão das calçadas, né? Que a gente, quanto cidade, a gente optou por não ter calçada e isso é uma mostra que a gente ainda precisa evoluir muito enquanto cidade, enquanto civilização. Doutora, e assim, em relação aos crimes ambientais, a gente ano passado passou por um período muito grave das queimadas, aquele problema do fogo, que foi uma coisa assim que tomou assim, uma proporção que nunca tinha tomado. A delegacia com tão pouca estrutura, a gente acredita que deve ter sido um período muito difícil, não só para a gente, né, mas para vocês enquanto servidores públicos que estão ali no tempo. Como vocês lidaram com tantas demandas e o tamanho dessa demanda para tentar, de alguma forma, coibir e identificar principalmente quem estava causando esses crimes, né? Esse tipo de crime, essas queimadas pelas quais nós, né, nos deparamos aí nesse período de seca, foi muito difícil identificar os autores, porque
Quando a pessoa visualiza a fumaça, o fogo, ele já está em grandes proporções. Sim, E naquele momento, o autor já está longe. já está longe. Então, foi muito difícil, né? Tanto no interior quanto na capital, nós tivemos essa dificuldade de identificar os autores. Mas ano passado nós conseguimos ainda prender uma pessoa em flagrante, Olha, porque foi identificado, né? E os vizinhos colaboraram. Eu falei, pessoal, precisa colaborar, precisa sim. prestar depoimento como testemunha, né? Porque fica frágil. Então, nós conseguimos fazer uma prisão em flagrante, mas nos demais casos, nós tínhamos que procurar imagens de câmeras de segurança, nós tínhamos que procurar testemunha. E quando você não encontra, por exemplo, numa área rural, você vai para o cadastro ambiental rural. Você vai ver quem que registrou aquela área e vai investigar em cima do proprietário. Muitas vezes não é o proprietário, ou é, e ele nega. Então, é muito difícil você pegar no ato quem está promovendo aquela queimada, porque quando a pessoa se percebe o fogo e a fumaça, o autor já sumiu. Ainda mais que a característica do ambiente naquele momento estava muito seco, né? E aí qualquer fogo, qualquer centelha estava gerando incêndios imensos, né? Então, na verdade, a delegacia ela trabalha também em conjunto com o batalhão ambiental. Trabalha em conjunto com o batalhão ambiental e nesse período de seca com os bombeiros. Certo. Então, uma parceria, porque os bombeiros também têm a operação deles, a Operação Aceiro, né? Existe a nossa operação junto com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, Secretaria de Segurança, vários outros Defesa órgãos, que Civil. é isso, que é a Tamoitatá, que é no sul do Amazonas, no estado. Então, tem essas operações fixas, que elas duram um ano inteiro, mas no dia a dia, num período de seca, na queimada, os bombeiros chegam primeiro, apagam o fogo, já aciona a polícia militar. Se tiver alguém, já conduz para a delegacia. Então, faz todo esse ciclo. O que primeiro chega e o que recebe lá a delegacia de meio ambiente e depois encaminha para a justiça. E no caso, assim, existe algum trabalho preventivo da delegacia ou não? A delegacia, na verdade, ela atua a partir de que ela é motivada pela população ou por uma denúncia, alguma coisa do tipo, mas existe algum trabalho preventivo, como os bombeiros fazem, ou não? Não, porque a Polícia Civil, ela não atua de forma preventiva, Certo. ela atua só de forma repressiva, depois que o crime acontece. No entanto, nós recebemos vários casos e que não é crime ambiental, mas é uma situação de adequação. Certo. Então, nós vamos até o local e orientamos, né? Fazemos aquela orientação, questão de maus tratos, a É pessoa muito comum, né, doutora? não está no ambiente ideal para os animais, não tem abrigo, ou os animais são muito magrinhos, a gente verifica. Se a gente vê que tem uma boa intenção, que a pessoa ali pegou o animal para cuidar e ela realmente não tem condições, a gente tenta encaminhar, o CCZ ou uma ONG que nos ajuda, que a gente tem parceria com esses protetores, eles Sim. nos ajudam porque eles têm clínicas, eles têm Uma veterinários, certa estrutura que às vezes não tem que disponível, nós né? não temos, porque não é o papel da polícia, Sim. né? Resgatar, não é o papel da polícia dar abrigo. Então, eles nos ajudam nisso. Então, a gente faz essa orientação no primeiro momento, ou um empreendimento que está funcionando não tem licença ambiental. A gente orienta, olha, tira a licença ambiental, aqui você vai responder por ausência de licença, mas você não pode utilizar o som. Se você continuar utilizando o som, você vai implicar numa poluição sonora. Então, a gente vai orientando, mas o trabalho é essencialmente repressivo. Sim, é porque também essa questão das denúncias de som acaba caindo na delegacia. É um ilícito ambiental, né? Sim. A questão da poluição sonora, que na área urbana deve ser bem complicado. Uma cidade como Manaus, né? A gente percebe que desde aquelas adegas clandestinas que causam um rebuliço total, e assim, a questão nossa com os animais, acredito muito que a gente evoluiu um pouco, mas ainda tem muito a se fazer, né? Então, a questão dos maus tratos aos animais ainda é recorrente e tem sido, pelo menos, divulgado, né? Que é um Uhum. crime e as pessoas acreditam que estejam denunciando mais, né? Sim, a questão da poluição sonora também parece ser uma coisa cultural, né? Se você Sim, observar, as pessoas usam paredão de som, ligam o som no posto, como se todo mundo quisesse ouvir aquele som. E exatamente. aí gera não só a perturbação do sossego, que muita gente fala, é perturbação do sossego, mas pode sim gerar a poluição sonora, porque a poluição sonora, ela é um crime mais grave, porque ela vai implicar em danos à saúde humana, Certo. em danos à fauna, em danos à flora. Então, muitas vezes, um som muito alto numa área de floresta vai afugentar pássaros, macacos. Então, você está causando danos à fauna. E pode ser caracterizado como poluição, sim. Sim. Em Manaus, a gente entende que
Manaus deveria ser a cidade mais verde do país, né? E, mas assim, existem ainda algumas dificuldades que, por exemplo, a gente recebe muito na network reclamações de, por exemplo, de falta de poda de árvore, que isso não é um papel da delegacia, mas acaba, Uhum. de uma maneira ou outra, todos os processos acabam caindo na mão de vocês, né? Sim. E, assim, em relação a 2025, existe alguma previsão orçamentária de uma, uma, uma estrutura melhor para a delegacia ambiental, uma sede própria? Como é que está esse processo? Porque a gente também tem que cobrar das autoridades para que deem a estrutura necessária para que o trabalho seja realizado, né? Sim, a Polícia Civil, ela não tem ela não pode ser ordenadora de despesa, ela depende sempre da Secretaria de Segurança, né? Então, fica dependendo da Secretaria de Segurança repassar esses recursos para a Polícia Civil, né? E a Secretaria de Segurança tem também diversos outros órgãos, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. E o que acontece? Existe, né, esse ano, por conta dessa questão do Fundo Amazônico, desses bancos Na COP30, mundiais, na né? COP30, existe sim possibilidade de recursos virem para a questão de preservação ambiental. Mas isso demanda apresentar projeto, né, e sendo como ordenador de despesa a própria Secretaria de Segurança. Então, passa por vários órgãos até chegar lá na delegacia. Então, eu preciso ter esse interesse desde o governo do estado, né, com essa visão, né, de melhorar a estrutura, né, de repressão aos crimes ambientais, passa pela Secretaria de Segurança para poder chegar à Polícia Civil. Então a Polícia Civil ela fica sempre muito limitada. Ainda mais um departamento da Polícia Civil acaba ficando muito limitado. Então é Sim, para a gente também, enquanto sociedade civil, cobrar das autoridades que se aumente, porque, por exemplo, pensar que uma estrutura tão pequena tem que cobrir uma área tão grande, tão complexa, culpar as autoridades às vezes fica complicado, né? Porque como a titular da delegacia ambiental vai estar nos 62 municípios que estão ocorrendo ilícitos ambientais o tempo inteiro. A gente, o que que a gente pode, enquanto sociedade, fazer para que melhore o trabalho da polícia, assim? Existe um canal de denúncia? Existe algum número que o cidadão pode se valer para denunciar algum crime ambiental? Qual o processo mais fácil das pessoas chegarem até a delegacia? bom, a delegacia ela recebe denúncias da delegacia virtual, que é um canal que a pessoa pode fazer o boletim de ocorrência em casa, ele é aprovado e chega à delegacia. Existe o 181 também. O telefone da delegacia, que é o 3667-7741. E também comparecer à delegacia presencialmente. A pessoa pode optar por comparecer à delegacia presencialmente e dizer que não quer prestar um depoimento de forma nominal. Ela pode Pode. denunciar de maneira anônima. Anônima, mesmo indo à delegacia. Né? Porque o que acontece? Quando você faz o registro na delegacia virtual, a delegacia virtual ela exige que você coloque o seu nome. Né? Certo. E comparecendo ou telefonando, não vai ser exigido isso. Mas o que nós precisamos é de evidências, né? Porque a pessoa às vezes não quer prestar depoimento, não quer comparecer, mas é preciso que ela envie fotos, vídeos, né? Faça um mínimo de provas para que a gente possa conseguir tipificar e pedir as medidas necessárias. Esse caso aqui eu preciso de uma perícia. Esse caso aqui eu vou precisar do apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Esse aqui é um caso que eu vou precisar do IPAAM. Envolve aves, por exemplo, criatório de aves. Então, cada órgão tem a sua competência. Nós fazemos muitas operações em conjunto com a ADAF, quando é criatório de animais, né, de forma irregular, porque aí tem o processo criminal, né, que nós vamos Sim. averiguar, e tem o processo administrativo. Eles podem lavrar um auto de infração, uma interdição. Então, vamos sempre em conjunto. Quando a gente identifica que o crime envolve também infrações administrativas, nós demandamos esses órgãos e eles vão em conjunto conosco. E acaba tendo esses casos mais célebres, né? Da capivara, também de uma Da onça, onça. da onça que está sendo muito falada até agora. Essas denúncias, elas estão aumentando? A quantidade de crimes está aumentando ou é a quantidade de denúncias que está chegando a ficar mais evidente? Eu acredito que a quantidade de denúncias está aumentando porque as pessoas estão vendo a resposta da Polícia Perfeito. Civil. Ano passado, nós tivemos 71 prisões, né, Relacionados só a. relacionado a crimes ambientais. 8 prisões preventivas, algo inédito no Amazonas, porque nunca havia tido prisão preventiva por crime ambiental no Amazonas. Esse ano já foram 2 prisões preventivas e
41 presos em flagrantes. Presos, né? Prisões em flagrantes, eu não sei ao certo, mas que cada flagrante, às vezes, tem um preso, Sim. ou 12, ou 10, ou 5. Mas o número tem aumentado de denúncia, porque cada prisão dessa que a gente comunica, informa a sociedade, as pessoas se encorajam e resolvem denunciar também. E essas prisões, elas são mais relacionadas a maus tratos ou a outros ilícitos ambientais? Há maus tratos e desmatamento. Maus tratos é o campeão de registro, sem dúvida. Tanto de número de inquéritos que eu mando é muito maior, é o dobro de todos os outros crimes. E é engraçado que para a gente, enquanto sociedade, eu, por exemplo, apesar de ser estudioso da área, se me perguntasse, eu imaginava que era uma questão ou de pesca ilegal, ou de desmatamento, porque a gente às vezes não leva em consideração, não faz essa correlação dos animais, né? Dos maus tratos animais como um crime ambiental, né? Tem gente que ainda acredita que você espancar um animal vai educar ele de alguma forma. E a gente eu sou criador de cachorro, e gato também, assim, eles são seres muito puros, assim, eles não têm essa maldade, né? Eles precisam de abrigo, de alimentação, de cuidado, de afeto e retribui de uma maneira muito bacana. É muito difícil para a gente, às vezes, ver essas denúncias, né? De que um animal foi abandonado numa casa e a pessoa foi embora e deixou o cachorro. Ou a gente, lá do Flutuante Abaré, a gente tem uma estrada que leva até lá, né? E é uma estrada rural, digamos assim. E lá praticamente toda semana é abandonado animais. Eu acredito. Só que no nosso caso, a gente nunca teve essa demanda de chegar, fazer uma denúncia formal. A gente mais faz um cuidado, né? A gente acolhe ele como um cão comunitário e a maioria das vezes os clientes se sensibilizam para aquele cão e levam embora. Sim. E aí a gente não tem mecanismo de checar que o animal está em boas condições, mas a gente parte do pressuposto que alguém que pega um animal que está bem cuidado e leva para si como tutor, a gente acredita que está numa melhor situação que às vezes até lá mesmo, né? E essa questão de, por exemplo, a saúde animal, por exemplo, do gado, não é a delegacia, já é um órgão É a DAF. já é a DAF, né? Uhum. E aí existe também algum mecanismo de correlação entre a DAF e a delegacia, quando é alguma coisa muito séria, isso vira um inquérito? Como é que funciona essa interligação com os outros órgãos, né? Sim, muitos casos, inclusive, porque nós temos situações de maus tratos mesmo, envolvendo. Nós tivemos um caso no município aí, no interior, né, na estrada, e que foi perto, nós conseguimos nos deslocar para aí, que era maus tratos a cavalos. Os animais tinham sido abandonados, não estavam sendo alimentados, abandonaram na fazenda. E eram uns 7 cavalos, eles estavam emagrecendo, adoecendo, alguns já tinham falecido, outros já tinham deitado, já não se levantavam mais. Então, nós precisamos do apoio da ADAF, porque a gente precisava de um apoio para recuperar a saúde daqueles animais, né? Para ver toda a questão sanitária também e instaurar o procedimento de maus tratos para aquele proprietário, né? Sim. E, então, a gente trabalha em conjunto porque eles fazem um procedimento administrativo, oferecem aqueles cuidados, toda aquela necessidade aquela que o animal, assistência imediata, aquela assistência, né? E nós fazemos o procedimento criminal, né? Da mesma forma o IPAAM. Há muitos casos de criatório de aves, então, criatório de peixes, né? De peixes também, de caça, que nós acionamos o IBAMA ou o IPAAM, dependendo da situação, para ir conosco, porque eles fazem a apreensão e eles já levam para o local adequado. Então, nós fazemos o procedimento criminal, eles fazem o procedimento administrativo e nós trabalhamos em conjunto. Doutor, e quando, por exemplo, agora a gente está chegando perto da Semana Santa, nessa gravação está perto, e aí tem sempre denúncias de pescados ilegais, às vezes caça também. A partir do momento que há uma apreensão, apreenderam, sei lá, algumas toneladas de pirarucu ou de tambaqui sem licença. Esse produto que foi apreendido, ele é destinado a alguma ONG, alguma escola, algum outro instituição que vá, de alguma forma, aproveitar, ou ele vai para perdimento mesmo? No caso do pescado em si, da madeira e do carvão ilegais, esses produtos ilegais, que são produtos perecíveis, eu posso fazer a doação imediata.
Mas a doação precisa necessariamente ser feita a uma entidade beneficente, uma entidade penal, hospitalar, né, ou institucional, ou científica. Certo. Necessariamente. Eu não posso doar para uma associação de moradores, eu não posso doar para um clube, eu tenho que doar para aquilo que a lei especifica lá no artigo 25, que são essas instituições beneficentes. Então, eu posso fazer essa doação imediata. Já os produtos da caça, eu não posso fazer doação. É porque eles são completamente ilegais, né? Aí eu tenho que encaminhar para o aterro sanitário. E existe alguma estatística de qual é o animal mais caçado? Olha, a gente tem paca, cutia, qual é o animal, ou é de toda a ordem, assim? Eu acho que a tartaruga, o tracajá, ele é Tracajá, mais. né? Nós temos mais apreensões desses animais. As pessoas, elas dizem, a gente se alimenta por uma questão cultural. Penso eu que a cultura ela vai mudando. É claro que as pessoas existem, pelo que eu sei, tracajá, criação de tracajá Uhum, legalizado, né? sim, Então é só você encontrar os meios certos e também para, se você tem essa vontade ancestral de comer um tracajá, tem os meios certos, né? E esse licenciamento ele é feito pelo órgão ambiental, como se fosse, como por exemplo o IPAAM, e aí o IPAAM ele dá uma licença para a pessoa fazer o criador. É assim que funciona. sim, no órgão administrativo, né, o IBAMA. O que acontece é a caça predatória. É que quando nós vamos nos deparar com a situação, são muitos tracajás, são muitas tartarugas, né? São às vezes centenas. A Centenas. gente vê, às vezes, É, pela uma reportagem, né, mostrando assim, uma quantidade que não é para o consumo próprio, uhum, né? exatamente. O consumo próprio, né? Que a gente sabe que é alguém, um ribeirinho, alguém que vai pegar para se alimentar, a quantidade é muito É diferente. mínima, né? Às É, vezes a gente tem a impressão que o caboclo, o ribeirinho, o indígena, ele causa um impacto. O impacto uhum, dele é mínimo, né? exatamente. E a gente percebe também que muitas vezes a comunidade, como ela está bem estruturada, os crimes ambientais reduzem bastante, né? Porque esse tecido social bem organizado, ele não permite com que uma pessoa de fora venha cometer esse tipo de crime, essa coisa toda, né? E aqui, de um modo geral, a gente pensa que o crime ambiental são de grandes proporções, mas muitas vezes não, né? É uma coisa do dia a dia, né? Sim, é um exemplo disso, uma situação que nós já fomos 2 vezes e é uma coisa que se repete e continua. Vou te falar que a Polícia Civil não conseguiu coibir ainda esse crime, que é essa exploração dos animais silvestres que acontece para os turistas. Né? A gente Sim, recebe essas denúncias. Nós já fomos 2 vezes nessas comunidades. Não são comunidades indígenas, são comunidades de pessoas regionais de sim. ribeirinho mesmo. E eles fogem, descobrem que a polícia está chegando, correm. É muito difícil. O que precisa ser feito é a próprias empresas de turismo coíba esse tipo de prática. Não leve mais o turista para esse local, né? Porque Sim. ele pega uma cobra, ele pega um jacaré, ele pega uma arara, corta a asa para tirar foto. Então, é um crime que a gente não conseguiu coibir ainda. Nós recebemos denúncias, já fomos 2 vezes, montamos a operação. E a pena é muito pequena. Não cabe nem prisão em flagrante. Então, assim, é um TCO. Sim. Então, a pessoa é liberada. Ela vai, presta um depoimento, o animal é apreendido, vai ficar preso no IBAMA, né? Não está mais no ambiente natural dele. E ele nem preso ele vai ser, porque a pena é muito pequena. Doutor, e essa questão do turismo, eu acho que aí tem várias camadas, né? Porque uma vez uma pessoa que eu conhecia, ela veio a Manaus e foi fazer um desses passeios, e eu comentei na foto dela, pô, nada a ver você tirar foto com a arara. Ela ficou brava, me bloqueou, era uma pessoa conhecida, ficou brava, me bloqueou. Então, na verdade, o operador turístico, ele tem a sua responsabilidade, mas as pessoas também têm que se conscientizar, né? Sim, Através da educação ambiental, de que o animal ele é bonito na natureza. é, E ali a gente tem. Eu trabalhei muitos anos levando grupos e a gente evitava. E tinha clientes que queriam. E a gente falava, gente, a gente não pode ir. Às vezes, assim, a gente ficava entre a faca, entre a cruz e a espada, né? Porque se você não levava, ele ia com o seu concorrente, é, né? E a gente tentava mostrar para eles que aquilo não era nada bonito. Então, eu acho que também falta um pouco dessa conscientização das pessoas, falta. né? A educação ambiental. Acredito que assim, as questões ambientais ela tem um binômio, né? Educação e punição, né? Você educa a pessoa para que ela não faça, mas se ela, por conta própria, ela não é capaz de ter esse discernimento, aí o rigor da lei, a nossa É. legislação ambiental, ela é muito
como que eu vou dizer, ela é muito evoluída, ela é muito atual, né? O Brasil Sim. sempre teve essas questões legais ambientais muito bem desenvolvida, né? Sem dúvida. As penas que são um pouco brandas na lei de crimes ambientais, mas ela abarca todos os tipos penais, todas as condutas criminosas. Mas eu acho que falta evoluir um pouco na punição. Porque muitos crimes você não consegue fazer uma prisão preventiva, você não consegue outras medidas cautelares, interceptação, mesmo sendo um crime grave, mas faltou aí pesar a mão do legislador na pena para que a gente consiga fazer uma investigação mais aprofundada, pedir Sim. medidas cautelares que a gente só consegue pedir com penas maiores. E as penas maiores, elas, de alguma forma, elas inibem, né? É, Porque você também alegar que você não conhecia que era crime já não, não cabe, né? Você, eu não sabia que era crime, não. Você está cometendo um crime e vai responder por ele, né? Mas, assim, o que eu percebo é que a gente esbarra nessa questão cultural, né? sim, Das pessoas entenderem que ou o ambiente, ele não, a gente às vezes é educado ou não é educado, como se o meio ambiente fosse uma coisa muito distante da gente. E a gente está inserido no meio com ambiente, né? certeza. E Manaus é uma cidade que às vezes eu sinto falta desses valores, sabe? É, a minha mãe mora num conjunto aqui de Manaus e quando o conjunto na década de 80 foi entregue às pessoas, ele tinha duas árvores. Todas as casas vieram com uma árvore na frente e uma árvore no quintal. O conjunto deve ter umas 300 casas, a gente contou, tem 8 árvores só hoje. Então, tipo, por exemplo, na casa da minha mãe, que tem uma mangueira muito grande, tem um vizinho que a vida inteira ele reclama para cortar a árvore. Da sujeira. Da sujeira e a gente fala, é só catar, é folha. Então, e aí também tem a questão de juntar a folha e E, tacar fogo e na folha. queimar. Então, eu acho que o trabalho da delegacia vai ficar mais fácil quando as pessoas, de alguma maneira, foram educadas nisso, né? A gente tenta fazer essa conscientização, mas é necessário que tenham políticas públicas, sim, lá na base, lá no nativo, aquele que está lá na comunidade dele, entender que ele precisa preservar o lar dele, que ele tem que deixar os animais no habitat deles, que eles não podem autorizar por dinheiro nenhum que o turista venha tirar uma foto com uma arara da asa cortada, que ele vai dopar o jacaré para tirar uma foto, né? Ele tem que ter essa consciência. Então, é necessário que, dentro das unidades de conservação, dentro das comunidades, porque existem líderes dessas comunidades, Sim. que promovam essa conscientização, E né? também as unidades de conservação, o Amazonas tem milhões de quilômetros quadrados de unidades de conservação, mas às vezes também elas não têm estrutura, né? Você não tem um gestor, ou às vezes é uma unidade de conservação que tem milhões de hectares e é uma pessoa e ela não tem a mínima condição. E assim, doutora, para a pessoa que quer fazer parte, por exemplo, ela para ser da delegacia ambiental, ela tem que ser concursada da Polícia Civil, e Sim. lá dentro ela faz um curso, ou ela se candidata. Como é que funciona? Como a senhora chegou até esse cargo, por exemplo? Não, aí que tá. Durante todos os anos de existência, né, da Quantos delegacia, anos tem, doutora, a a delegacia delegacia vai especializada? completar agora 20 anos esse ano, né? Então, acredito que, eu não sei se outras pessoas que passaram pela delegacia tiveram alguma especialização, mas nunca houve essa preocupação de escolher pessoas especialistas na área para colocar lá. Era uma questão mesmo De indicação, da de indicação indicação, do, de do delegado oportunidade. geral, aquela coisa toda. Isso. Aí, o que aconteceu? Em 2023, quando me convidaram pelo fato de eu vir já de uma área ambiental há muitos anos. Eu trabalho com direito ambiental desde 2005. Passei pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pela Procuradoria de Meio Ambiente, aí fiz especialização, pós-graduação, depois fiz mestrado, dei aula de direito ambiental, dou aula de direito ambiental ainda para concurso. E aí eles falaram, não, acho que a gente precisa colocar Já é uma alguém. grande evolução, né? E aí me convidaram, eu aceitei o convite, né? E eu procuro sempre saber quem são os policiais que têm alguma formação nessa área, um biólogo, um veterinário. Então, eu tenho buscado isso. E a gestão atual tem dado apoio nesse sentido, de colocar pessoas especializadas, porque eu falei, eu preciso de alguém que olhe uma área e saiba pelo menos se é uma APP ou não é uma APP. Sim, o mínimo do mínimo, né? Saiba verificar se a gente está numa área verde ou não, se isso aqui é poluição ou não é. Então, pessoas especializadas na área eu tenho buscado para a delegacia, mas quando eu entrei lá, ninguém era especialista na área. Hoje eu já tenho uma veterinária, eu já tenho um estagiário que já é de veterinário, eu venho
pegando Vai pessoas assim. pincelando dentro dos quadros. Ah, tem um que é engenheiro florestal. Poxa, vem para cá. Então, eu tenho buscado para que a delegacia fique, né, mais especializada possível. E, dentro do nosso trabalho, tenho buscado sempre convidar os policiais a fazerem cursos. Então, sempre são oferecidos cursos para a gente, tanto pela Polícia Civil, né, como pela ONU, Ministério da Justiça. Então, sempre que tem curso, eu encaminho algum policial, ou eu mesma vou, depois multiplico. Então, dentro da delegacia, eu tenho procurado fazer com que as pessoas se aprofundem, né, na questão ambiental. É porque, na verdade, se a pessoa, por exemplo, ela tem uma área na formação de, sei lá, ela é engenheira florestal e ela está dentro da delegacia, eu acredito que ela trabalha com uma motivação diferente, Uhum. né? Não é, para ela não é apenas um trabalho, né? Eu acredito que a gente que estuda essa área ambiental, ela é uma paixão, né? É. Você muda, né? Alguma coisa dentro de você muda, é uma militância positiva, né? Que a gente estava conversando aqui no off, né? Sim. Que é importante a discussão ambiental, ela ultrapassar, furar a bolha, né? As pessoas entenderem que tudo que fala sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, a gente está falando sobre eficiência. É Uhum. tornar as instituições mais fortes, é mudar práticas, que são práticas, por exemplo, aqui em Manaus a gente tem um vício, eu falo que é um vício em sacolinha plástica. Você vai numa taberna, numa mercearia, você vai comprar um sabão em pó. Você está de carro, você não precisa de uma sacolinha plástica. Exatamente. E aí a pessoa vai, ela já é automático. E aí eu vi que acho que um decreto municipal proibindo, ou estadual, não lembro, proibindo. Mas a própria população ficou contra o decreto. E aí ela usa, fala, mas eu uso no banheiro, eu uso não sei o quê, mas a quantidade de lixo que ela vai produzindo, e aí vai descartar, acaba tudo nos rios, nos igarapés. Aí quando tem uma tempestade, querem só culpar as autoridades, né? E quando que a cidade jogando esses resíduos, esse lixo na rua, ele acaba entupindo o bueiro, que vai cair no igarapé, que diminui a vazão do igarapé. Quando tem uma chuva maior, acaba alagando e causando essas tragédias. A gente está, esse ano de 2025, é, no mês de março já choveu quase, a gente está no dia 25, já choveu 120% do que estava previsto, né? Então, as mudanças climáticas também elas vão impor desafios à fiscalização e todo esse processo, né? Nós tivemos 2 anos de muita seca, né? Muita seca. Até por conta do El Ninho, da Laninha, Laninha, que sim. estavam os dois ali, e agora, de repente, muita chuva. Tudo que não recebemos de chuva nos outros anos. Mas é importante também que as pessoas tenham consciência que muita gente fala, é porque esse negócio de ambientalismo, de preservação, é muito xiita, é muito. Não é. Hoje em dia, se você analisar países muito mais desenvolvidos, a questão ambiental ela está associada ao desenvolvimento econômico. E ninguém Total. está falando que não vai haver desenvolvimento econômico, que não vai haver evolução. Pelo contrário, a gente quer progredir, quer desenvolver a agricultura, a pecuária. E hoje nós temos agricultura e uma pecuária muito sustentável no Brasil. Então, assim, há um processo de licenciamento para fazer isso. Só que, infelizmente, a gente se depara aqui, principalmente no nosso estado, na nossa cidade, nos interiores também, não há uma observação do processo de licenciamento. Você vai fazer corte de árvore para fazer determinado empreendimento, você pode cortar, você precisa de licença, porque o órgão vai te dizer que cortes de árvore você vai fazer, quais são as árvores que você pode cortar, qual é a quantidade. Então, você tem um desenvolvimento econômico, mas você tem também uma preservação ambiental. Tem que estar Então, embasado, né? Eles têm que caminhar juntos, né? então nós temos que a Constituição Federal, ela prescreve que o desenvolvimento econômico ele deve ser aliado à questão dos princípios ambientais, da proteção ambiental. Isso é o desenvolvimento econômico. Então, Sim. nós vemos aí que países desenvolvidos conseguem fazer isso muito bem com as tecnologias, né, mais avançadas que eles têm. Mas nós conseguimos porque nós temos povos, né, inteligentíssimos que desenvolvem Tecnologias ancestrais, exatamente, de adubo, né, com aqueles resíduos orgânicos. terra Então, preta de índio, né? Para as pessoas que não exatamente. sabem, foi descoberto na Amazônia inúmeros locais que foram construídos pela população, né? O pessoal brinca que às vezes tem Ratanambá, né? Aquelas cidades mitológicas que tem, mas na verdade existem aqui a ocupação da Amazônia, ela está feita há milênios, né? E essas comunidades viveram aqui
integradas ao meio ambiente. As pessoas às vezes não sabem, mas até o uso do fogo ele pode ser regularizado, né? Sim, Você pode, o uso do fogo para limpar um terreno, se devidamente usadas as técnicas e a legislação, ele é permitido, né, doutora? exatamente. Assim como o corte de árvore, a coleta de frutos, né, é permitido, mas você precisa fazer de acordo com o que prescreve a legislação, o licenciamento. Existem etapas para você cumprir, né, as licenças prévias de instalação, de operação, e a gente não vê isso sendo observado. O que há é um desmatamento desenfreado, em que as pessoas querem desmatar de uma vez, cortar, queimar, para depois construir. Não há uma análise. Aí a importância de um arquiteto de analisar um terreno e falar, olha, essa árvore aqui você pode aproveitar, essas árvores Com nessa nativas. finalidade, E né? isso, vamos aprovar um licenciamento deixando essas árvores aqui, isso aqui você vai aproveitar, porque vai fazer uma sombra, né? Vai deixar o ambiente mais arejado. Então, acho que falta um pouco isso da nossa população aqui, né? A questão do lixo, de você descartar o lixo, o resíduo que não é orgânico. Onde é que você, né? Hoje em dia nós temos supermercados que já fazem a coleta seletiva. Então, Sim. leva a tua coleta seletiva para lá, para ser aproveitada, para ser reaproveitado de outra forma, né? Isso a gente não tem muito aqui na A gente cidade. ainda está com um problema muito sério de adequação da lei dos resíduos sólidos, né? Da instalação dos aterros sanitários, né? A nossa audiência também pega também o interior. Acho que aqui no Amazonas não tem nenhum ainda. Não. Que transformar o lixão, para quem não sabe, lixão é só onde você deposita de qualquer maneira, sem nenhum tratamento, e do aterro sanitário, que você faz uma regulação. E o aterro sanitário ele pode ser um grande até desenvolvimento econômico. Você gera energia, você gera é, pessoas que coletam e reciclam, porque a gente é uma maldade, na verdade, você jogar um material que você pode ser reciclado num aterro sanitário, né? Num lixão, né? O lixão de Manaus, uma vez eu fiz uma pesquisa na época de faculdade, ele tinha o equivalente a um prédio de 9 andares. E ele já estava no limite. E aí eles começaram a falar que iam fazer um lixão, um novo aterro sanitário, numa área que era interligada ao Rio Tarumã. E a gente, como eu sou morador do Rio Tarumã, e a gente faz inúmeras, junto com a remada ambiental, a gente faz inúmeras atividades de coleta e a gente não tem como vencer. Porque eu falo pro Jadson, que é o coordenador do remada ambiental, nosso projeto chama o Grito da Água. E é o grito da água pedindo socorro, né? E ali, na verdade, a gente está querendo. É mais uma questão educacional, porque o que a gente consegue coletar é ínfimo no que as pessoas jogam, né? Mas aí existe uma série de coisas culturais e também falhas na coleta, né? A Uhum. gente percebe que nessas áreas mais isoladas da cidade, a coleta, ela às vezes é deficiente, né? Sim. E aí as pessoas jogam, jogam, depositam de maneira inadequada e fatalmente vai acabar no igarapé, né? E o igarapé, ele acaba sofrendo ele não é mais uma, um rio vivo, né? Ele acaba virando um rio morto só levando esgoto e lixo, né? Isso é uma coisa que nos dói muito enquanto cidade, né? Sem dúvida, você não pode tomar banho no Igarapé hoje na capital, no Imagina município. a gente pudesse, além de tomar banho, a gente pudesse se transportar por ele, né? É, sem A dúvida. gente teria vários Manaus, ela tem uma quantidade de igarapés, eu acho que talvez das capitais, talvez Manaus e Belém são as capitais que mais têm igarapés, né? Manaus com certeza até mais. E a gente não aproveita, né? A gente deixou esses igarapés e acaba o quê? As pessoas ocupam essas áreas, acaba com a mata ciliar, e aí, depois, na primeira enchente, elas mesmas são prejudicadas, né? Um problema muito grave essa questão do saneamento básico, né? A gente ainda não conseguiu alcançar nem 25% de Não. saneamento básico, né? E, por exemplo, a concessionária de água e esgoto, ela... Como é a gente... Muitas vezes a gente vê muita reclamação que a prefeitura asfalta, ela vai lá e quebra. Ela cobra a taxa de esgoto, mas não Não oferece o oferece. tratamento. Existe algum mecanismo legal que passa através da delegacia ambiental ou são outros caminhos, no caso da Não. concessionária? Nesse caso, são caminhos cíveis, são ações cíveis que você tem que demandar, né, Ação na civil justiça. pública? No caso, a ação civil pública, eventualmente, o Ministério Público pode acionar o Estado ou o município num contrato desse que não estejam sendo cumpridas as cláusulas com uma concessionária, sim, pode entrar com uma ação civil pública, mas o próprio consumidor
pode entrar com uma ação autônoma, né, de ressarcimento ou de danos materiais, morais, em virtude dessa cobrança indevida, né? É cobrada uma taxa de um serviço que não é Sim, oferecido, sim. né? Doutor, e outra coisa, sobre essa questão das áreas verdes. A gente recebe muita denúncia de invasão dessas áreas verdes. Inclusive, essa semana também teve muitas denúncias sobre isso. Como qual é o procedimento? É uma denúncia formal? Tira uma foto? O que que a população pode fazer para coibir? Existem os conjuntos, também tem muitas áreas verdes que estão sendo paulatinamente invadidas, né? Tem, a gente está recebendo muita denúncia de invasão. A capital amazonense está passando por um processo de invasão assim como nunca Nunca teve, visto. né? É, como nunca visto. E muitas áreas são áreas de preservação permanente, como você falou, a Mata Ciliar, que está ali do lado de Igarapé, né? Totalmente desordenado, as pessoas se instalam ali. O que acontece? No primeiro momento, antes de iniciar a construção, antes de ter uma moradia, o ideal é acionar logo o 190, porque a polícia militar é aquela polícia ostensiva que está lá e que ela vai de imediato, ela funciona 24 horas, ou o batalhão ambiental ou a SICOM da área, já impede que seja construído. Porque a partir do momento que você tem uma moradia, seja numa área verde ou numa APP, né, eu vou precisar de um mandado judicial. Aí eu já tenho uma pessoa morando ali. Aí eu vou precisar que o juiz autorize a retirada, e aí existe todo um processo que tem ampla defesa, contraditório para todas as partes, para no final ele dizer se vai tirar ou não. E às vezes tem essas questões, essas pressões políticas, né? É, Que acabam a gente, às vezes, na questão ambiental, é muito difícil, porque são decisões estratégicas e que ela vai, de alguma forma, afetar. Eu percebo que, por exemplo, uma invasão, ela, ela tem uma indústria aqui em Manaus, né? A gente percebe que, pelo menos as denúncias que vêm aqui, são grupos organizados que vão se apropriando daquelas áreas e depois vão atraindo pessoas, às vezes até de boa fé, né? E aí ficam ali e acabam criando um impacto ambiental imenso e muito também por conta desse crescimento desordenado que Manaus passa, né? é. E assim, existe algum convênio de instituições de ensino com a delegacia ou como é que funciona esse tipo de situação? Nós não temos convênios assim com instituições de ensino, nós temos parcerias com alguns centros científicos, por exemplo, faculdades de veterinário ou faculdades de engenharia, de agronomia. Nós temos essa parceria porque quando nós recebemos esse material apreendido, nós fazemos a doação para eles. Certo. Às vezes uma motosserra, às vezes equipamento de enxada mesmo, esses equipamentos que são utilizados nas invasões, Sim. a gente acaba doando para essas instituições científicas. Então, é a parceria que a gente tem com eles. Que acaba sendo uma forma também de dar uma solução, né? É, E na questão dos animais, eles acabam indo para centros de controle, como é que funciona? assim, com relação a esses instrumentos, eles são utilizados na agronomia, né, Sim, nessa parte do no dia a cultivo. dia mesmo, né? Os animais, eles não dão assistência, por exemplo, com uma clínica, o CCZ nos dá um apoio com uma área para a gente fazer a necrópsia do animal, que teve uma morte violenta, suspeita, então eles nos dão apoio nesse sentido. E esses protetores nos dão apoio com o abrigo desses animais, que eles levam para os abrigos dele, que estão lotados, e nos oferecem também tratamento, clínica, e aí essa parte já fica Que repassada acaba para tendo dois, eles. a gente tem que dividir, né? Os animais silvestres e os animais domésticos, né? É. Eles acabam tendo destinação muito. Aqui no IBAMA, pelo que a informação que a gente teve, é que eles já não estão nem conseguindo mais fazer essa assistência, né? Porque é uma quantidade imensa de apreensões e acaba também que eles não conseguem, eles não têm estrutura para isso, né? E o que a gente existe alguma maneira da gente, enquanto sociedade, por exemplo, na área onde eu trabalho, a gente tem uma área de mata, de, de fazer uma reintrodução. Como é que a gente poderia se candidatar a receber esses animais para uma reintrodução num habitat regulado? Existe algum? Como é que funciona? A senhora sabe como funciona isso? A gente sempre dá, a lei diz que nós temos que dar prioridade a colocar o animal no seu habitat natural. Então, Certo. se ele conseguir se reintroduzir naquele habitat, qualquer pessoa pode, né, levar, é feita a apreensão e um agente público, né, pode ser entregue como fiel depositário a alguém, algum veterinário que faça essa Que bacana. reintrodução, né? Às vezes o próprio SIGS, né, dá um apoio. Eles recebem alguns animais, porque o IBAMA realmente ele está lotado, né? Que é o CETAS.
eles não se recusam a receber os animais que nós apreendemos, mas são procedimentos criminais. Agora, eu não sei como é que está esse contato com a população, por conta dessa superpopulação de animais que eles já Sim. estão, né? E a gente, eu, como morador ali do Tarumã, foi aberto muitos condomínios. E a gente começou a perceber, o primeiro impacto que a gente viu com os condomínios foi os animais. Todos os dias, a gente deparava com animais atropelados e a gente começou também a fazer campanhas para conscientizar os motoristas que ali é uma área que está uma rua que está cruzando áreas florestais, né? E a gente conseguiu, eu não lembro quem foi o vereador, que conseguiu aquelas passagens aéreas. É como se fossem umas redes que põem de um ponto a outro. E eu passo nelas ali todo dia, mas eu admito que eu nunca vi um animal se utilizar daquela área. Sim. Porque a gente, como população, a gente fica muito angustiado, né? Porque a gente às vezes, eu já denunciei lixão, é, lixeira viciada. Uhum. E assim, no caso dessa que eu denunciei, era de um condomínio de luxo. O que que acontecia? O pessoal contratava uma determinada obra, o empreiteiro realizava a obra e descartava do lado de fora do condomínio. E às vezes o morador nem sabia. Aí a gente fez uma campanha com alguns condomínios para eles pelo menos questionarem aonde está Sim. sendo jogado. Deu uma diminuída por um tempo, mas depois Voltou. voltou. E aí eu acho que cabe esse papel da população entender que ela tem importância, a denúncia dela tem importância e levar até o fim, né? E civilmente, as duas pessoas podem ser responsabilizadas. Criminalmente, a gente só responsabilizaria ali o autor direto. Sim, Mas civilmente, a pessoa, né, que foi responsável pelaquela obra e tudo bem, ele não teve a intenção de jogar, civilmente ele pode ser responsabilizado, porque a obra foi dele. sim, Então, ele pode vir a ser responsabilizado. Essa questão do Tarumã, o Tarumã, ele é uma APA, né? É uma sim. unidade de conservação municipal. Então, os licenciamentos ali, eles precisam ser muito cuidadosos, né? Os licenciamentos pedidos pela prefeitura. E o empreendedor, claro que a prefeitura não tem como estar ali 24 horas fiscalizando, mas quando o empreendedor ele consegue a licença ambiental, ele tem uma série de condicionantes ali na Sim, sim, licença que ele precisa cumprir. sim. E muitas vezes ele não cumpre. E a questão dos animais, ele precisa esperar, e ele precisa de um biólogo na equipe dele, esperar o momento que aquele animal vai sair daquele local, Sim. né? De forma natural, que ele vai migrar. Ele não pode começar a obra enquanto tiverem os animais silvestres ali. Então, é necessário que haja dentro dessa equipe biólogos, agrônomos, pessoas na área, para que a fauna e a flora ali sejam também Respeitadas, respeitadas. minimamente, né? A gente não está falando que vai ser conservado, vai ser intacto. Não, vai haver um desmatamento porque foi autorizado o Foi autorizado. empreendimento, mas existem condicionantes, existe um limite ali. E eu acho que falta essa observação. No caso do Tarumã, foi contratado há uns 2 anos atrás, mas está atrasado, um estudo do impacto da bacia, né? O Tarumã são 13 contribuintes, né? Que desaguam no Tarumã. O Tarumã hoje, ele recebe esgoto não tratado de mais ou menos 250 mil residências. E aí, então assim, é um problema estrutural, é um problema que necessita uma intervenção. A gente, desde 2017, indicava que ia acontecer o que aconteceu. Fizemos parte de grupo de trabalho na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores, e esse processo político, ele acaba, às vezes, para a gente é um pouco desgastante, porque as pessoas que estão à frente, de repente, elas não se reelegem, ninguém leva à frente, e a gente fica. O secretário que tinha uma boa vontade, ele é substituído, o outro entra e não sabe de nada. Então, o Tarumã, a gente acaba falando que ele é um resumo de Manaus, porque ele tem as áreas mais valorizadas e áreas degradadas por invasão, assim, terríveis. Ali existia um lugar que chamava Cidade das Luzes, que das luzes eu não sei nem porque tem esse nome, para falar a verdade, porque tinha de tudo ali, era muito triste, porque a gente passava às vezes de barco e você via árvores centenárias sendo derrubadas e fogo e essas habitações improvisadas. E assim, a gente quer muito que as pessoas entendam que o meio ambiente, essa militância ambiental,
ela não é xiita, né? Uhum. Ela faz parte do dia a dia das pessoas e cada vez mais. A gente enfrentou duas secas que foi uma chaga para os nossos irmãos do interior e aqui para a capital mesmo, né? Assim, eu que trabalho também com ecoturismo, nós ficamos 7 meses sem trabalhar em 2 anos. Verdade. E a gente teve uma pandemia, e aí uma pandemia dentro de um local, assim, aí que a gente percebeu que, por exemplo, essa questão dos animais, agora que o rio está se recuperando, a gente está percebendo muito a volta dos animais. Que o pessoal fala, tem jacaré, tem cobra, e é saudável que tenha, que Sim. eles são indicativos de que o ecossistema está equilibrado, né? Assim, a nossa preocupação é que às vezes a gente sente essa distância, né? Entre as pessoas e as autoridades. Não o caso da delegacia, que é uma autoridade repressiva, né? Ela tem esse papel e é importantíssimo. Mas, assim, essa questão do IPAAN, essa questão da SEDUC, porque a gente tem que conseguir, de alguma maneira, que em algum momento a educação ambiental seja uma disciplina obrigatória, né? E na Encontro Municipal de Turismo e Meio Ambiente, foi uma das propostas, né? Que se tornasse a grade curricular a educação ambiental, porque muitas vezes a criança quer a solução, né? Hoje você já ouve criança muito mais consciente. Sim, Ah, porque fulano estava jogando lixo no rio, fulano estava jogando. As crianças hoje são mais conscientes do que na nossa época. sim, Nós nem ouvíamos falar isso, né? E como você falou, há necessidade de ser educação ambiental uma disciplina curricular do curriculado de ensino. A sim, Lei Federal de Educação Ambiental, ela traz educação ambiental de suma importância, conscientização, né? Mas ela não traz como uma disciplina obrigatória, sim. né? E a gente, por exemplo, fazendo uma comparação que não é. Hoje você tem uma visibilidade muito grande dos crimes raciais, dos crimes contra a mulher, e a gente ainda vê que a visibilidade do crime ambiental ainda está muito baixa, né? Até a cobertura da mídia. Por isso que a gente luta aqui Uhum. internamente para que cada vez a gente tenha mais espaço, porque o meio ambiente ele afeta a vida das pessoas. As duas grandes secas mostraram isso, né? E a gente, esse ano, já está dando indicativo, já tem município que está entrando em alerta de cheia, né? Então, é muito complicado lidar com essas mudanças que a gente não está preparado para elas, né? Sim, você vê como o meio ambiente é resiliente, a natureza é resiliente, né? Sim, Que você vê que os animais estão voltando a aparecer agora com a chuva, com a sim, cheia. Então, se nós tivéssemos políticas públicas de educação ambiental, de prevenção, o quanto que nós teríamos aí de igarapé limpos, né? De animais voltando para as APAs, para as áreas verdes também, porque nós sim, vimos até nas áreas verdes. Eu estudei na UFAM e peguei uma parte do campus, que eu estudei no centro, mas também fui para o campus. E quando eu fui para o campus, o prédio tinha acabado de inaugurar. Então, nós víamos macaco pulando, nós víamos cobra passando embaixo do nosso banco, sapo, e é normal, tudo bem. sim, A gente saía gritando quando via uma sim, cobra, sim, mas é o habitat dela, sim. né? A gente está numa APA ali E a também. UFAM acabou virando uma. Eu também estudei na UFAM, e ela virou uma ilha, né? Uma ilha verde que. Isso é uma coisa que eu acho que cabe aos vereadores, aos administradores estaduais e municipais, esses corredores ecológicos, né? Porque tá muito, a gente sobrevoa Manaus, a gente ainda vê muitas áreas verdes, mas elas não estão mais conectadas, né? Uhum. E aí acaba tendo uma dificuldade até de locomoção dos animais, e acaba ali no Tarumã que está crescendo muito, você ainda vê, infelizmente, muito animal. Já vi macaco que está em risco de extinção, atropelado. Um jovem macho, que eu levei depois para a universidade. Uhum. Poxa, ele estava em idade reprodutiva, então você perdeu aquele espécime que já tem tão poucos. Então, eu acho que a gente também precisa dar esse valor, né? Sim, O turismo, a minha área de estudo é a área de turismo e unidade de conservação. E o turismo ele pode ser, se bem implantado, um instrumento muito bacana de preservação, né? Porque existe uma diferença muito grande, gente, entre preservação e conservação. Preservação é você preservar, criar situações para que ela se mantenha. Conservação, a gente tem que manter intocado, né? intacto, intacto. E essa questão das secas também mostrou o quão frágil a gente é na questão da captação da água, né? A gente
2023 e 2024, nós ficamos muito próximos de ter um colapso no abastecimento de água de Manaus, porque o nível ficou tão baixo que já não havia captação na Ponta do Ismael, ficou assim, coisa de poucos metros, a gente ia ter um colapso assim que nunca teve na cidade, e a cidade está crescendo e a gente. E se acontecer de novo? Eu penso muito nesse que a Sim. gente ser resiliente com a natureza, mas a gente tem que aprender com nossos próprios erros, né? E isso às vezes a gente não consegue fazer, né? Aprender com o erro ou o erro dos outros, né? A gente precisa errar para aprender, eu não acredito nesse processo. É verdade, a gente não aprende, né, Não com os erros. aprende. A gente está na maior bacia hidrográfica do mundo, imagina ficar sem água, a seca tamanha. A gente tem o evento seca, o evento cheia, mas não como nós estamos enfrentando nos últimos tempos, né, de É porque as forma... pessoas de fora, às vezes, elas não têm essa dinâmica, né? Que a cheia e a seca são naturais. Mas nos últimos 4 anos, nós tivemos a maior cheia e as duas maiores secas. Alguma coisa a gente está contribuindo, né? Sim. A gente, enquanto sociedade. Doutora, para a gente finalizar, o que a senhora queria deixar de uma mensagem? Fique aberta para falar o que quiser sobre o seu trabalho, sobre as metas que vocês têm para 2025, 2026, e se quiser deixar mais uma vez um espaço de divulgação, de denúncia, por favor, fique à vontade. A gente sempre tem uma meta de cada vez mais alcançar os crimes ambientais e punir, né? Mas isso, por outro lado, faz com que eu pense que está aumentando a prática ambiental, de crimes ambientais. Sim. Então, não é isso que eu desejo. Eu, como uma amante do meio ambiente, né, Dos animais, que a dos senhora falou que tem animais, cria cachorro também. então eu fui encaminhada para essa veia do direito ambiental, do meio ambiente, quando eu comecei a trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente, e sempre me apaixonei. Então, eu, como uma entusiasta desse tema, o que eu gostaria é que tivesse realmente menos crimes ambientais. Não para eu trabalhar menos, mas para eu constatar que as pessoas estão tendo mais consciência que, poxa, a gente mora na maior floresta amazônica, maior floresta tropical do mundo, né? Na Amazônia, a maior bacia hidrográfica. Eu gostaria que a minha cidade fosse mais arborizada, né? Sim. Então, Manaus é uma das capitais menos arborizadas do país. E como nós viajamos muito, a gente vê e fica triste de comparar, né, a nossa realidade. A gente vive num paraíso nessa Sim. floresta. Quando a gente vai para o interior e Que é conhece um a mundo à fundo, parte, né? isso, nossa, você fica... Eu gosto, eu desconecto, eu volto renovada, né? E a gente pode fazer isso, inclusive na capital, nas unidades de conservação que nós temos Sim. aqui, municipais, né? Então, nós temos essa pretensão, né, de a Polícia Civil, de construir uma sede da Delegacia de Meio Ambiente, junto com o Batalhão Ambiental, junto com a Delegacia Fluvial. Eles têm essa pretensão, né, de receber recursos para construir, ficar próximo ao rio, porque as nossas demandas também são em comunidades que eu preciso pegar um barco para ir, né? E essa é a pretensão, da gente melhorar a estrutura, melhorar a qualificação dos profissionais que estão na delegacia, poder ampliar o quadro também, porque Sim. hoje nós não podemos nem ampliar, porque nós não temos sede. Quantas pessoas estão lotadas na... Olha, nós temos 5 escrivães, eu e outro delegado. Agora eu tenho um delegado, tem poucos Olha, meses, porque era só eu. não conseguia nem tirar férias. Agora temos 2 delegados e temos, acho que 7 investigadores. Gente, a gente está falando de uma área do tamanho da Amazônia, da Europa Ocidental, que é maior do que a área do Nordeste brasileiro inteiro, e ter 7 investigadores é triste, né? É triste. Eu imagino a angústia que às vezes vocês ficam, né? Com uma demanda crescente e não ter essa contrapartida, né? Sim, é porque muitas vezes a gente não consegue chegar lá no local para resolver. Então, assim, talvez se com uma estrutura melhor para o estado do Amazonas conseguimos coibir mais os crimes, nós evitaríamos que essas práticas continuassem. Então, elas poderiam sim diminuir. Como eu vejo que a questão dos maus tratos, as pessoas já estão mais conscientes, porque hoje nós temos uma pena elevadíssima para maus tratos de Sim. cães e gatos, 5 anos, que não cabe nem fiança. Então, hoje as pessoas já ficam apavoradas quando a gente chega na casa dela dizendo que tem denúncias de maus tratos. Já percebo isso, né? Então, seria necessário também que acontecesse com os outros crimes, onde a gente não consegue chegar. Mas os canais das delegacias estão abertos, que é o 181. A delegacia virtual, que é muito prática, você faz a denúncia de sua casa.
o 36677741, que é o telefone da delegacia, e comparecendo à delegacia mesmo, você pode pedir para fazer a denúncia anônima se quiser, ou pode prestar depoimento confidencial, ou mesmo declarando. E nós estamos aí para receber essas denúncias e quando nós não conseguimos chegar, porque é difícil acesso no outro município, nós encaminhamos para a delegacia e hoje todos os municípios contam com delegados de polícia, que não era uma Não era uma realidade, realidade. e equipes de investigação. Então, hoje os delegados são muito bem preparados tecnicamente, esses novos acabaram de entrar, então é muito legal trabalhar com essa parceria. Então, quando nós não vamos, tem uma delegacia lá no município, mas é sempre importante acionar o 190 de primeiro, porque a central, ela encaminha para a guarnição da Polícia Militar que está mais próxima, para a gente conseguir fazer um flagrante, pegar a pessoa no ato, né, no primeiro momento. Sim. Doutor, eu queria agradecer muito a sua presença, o seu tempo aqui com a gente e saber que não está sozinha. Nós vamos também, dentro da nossa realidade, pressionar as autoridades, que a gente também, de alguma forma, tem acesso a elas, de mostrar que a delegacia ela é um grande instrumento de combate ao crime. Na verdade, ele é o único instrumento real de você fazer com que o crime ambiental seja coibido e de alguma forma, a gente eduque a população a entender que quando você está fazendo um maltrato a um animal, escutando som fora do padrão, num horário não permitido, ou desmatando uma área verde, que isso é uma consequência não só para ela, mas é uma consequência para toda a sociedade, né? Então, eu queria lhe agradecer muito pelo seu tempo. Sei que não é fácil conciliar todas essas demandas e o AbaréCast está à sua disposição. Sempre que tiver alguma situação que a senhora quiser divulgar, quiser falar, precisar de algum apoio, a gente o Grupo Network de Comunicação, ele está presente nos 62 municípios, então, às vezes é um instrumento, é uma fala que algum locutor pode pedir, porque a gente acredita muito nessa interligação, né? Que a delegacia não vai fazer isso sozinho, a gente não vai fazer isso sozinho, a gente tem que estar esse tecido social, buscando essa eficiência ambiental. Para quê? Para que a gente, crime ambiental, eu gostaria muito que a senhora não tivesse trabalho nenhum, que ficasse lá, porque está tudo correndo Sim. bem, né? É isso que nós, amantes do meio ambiente, queremos, né? Tudo muito equilibrado. E é muito importante esse trabalho de vocês em todos os municípios, porque a gente sabe que é muito difícil no nosso Amazonas nós chegarmos a diversos locais, né? Então, essa voz de vocês lá pode trazer um feedback para a gente aqui, de repente comunicar um fato criminoso que ninguém sabe, mas vocês estão presentes nesses municípios, então é muito importante. Doutora, muito obrigado. E a gente vai encerrando aqui mais uma BareCast. E estamos aqui na Network. E sempre que vocês quiserem, a gente está tanto no YouTube quanto no Instagram também. Obrigada pelo Obrigado. convite. Obrigado.